Fala galera do canal Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar posições relativas entre reta e circunferência para a gente poder falar sobre ângulos de circunferência. Então se liga aí. Observa só essas três retas com essa circunferência que eu tenho feito aqui, ó. Essa reta, ela não corta essa circunferência, ela não tem ponto em comum. Então essa reta é chamada de reta externa à circunferência, porque ela não tem nenhum ponto em comum com a reta. Já a segunda reta aqui, eu percebo que a reta T, ela corta a circunferência em um único ponto, tá? Nesse ponto T. E essa é uma reta tangente à circunferência, tá? Se cortou em um único ponto, uma coisa que você sempre tem que se lembrar é que o CT, o centro até o ponto de tangência, vai ser sempre o raio da circunferência, tá? Então aqui a gente tem o raio. E reta tangente com raio sempre forma ângulo de 90 graus. Então esse ângulo aí é sempre 90 graus. Ó, sempre ângulo reto. Não pode esquecer disso. E a terceira situação que eu tenho é quando uma reta corta a circunferência em dois pontos. Olha aí, quando ela corta em dois pontos, eu vou chamar essa reta de reta secante. Então agora eu tenho uma reta secante. Essa reta secante, ela quando corta em dois pontos, ela forma duas coisas que vocês têm que saber. Ela forma um arco, ó, que eu estou passando de amarelo aqui, o arco de A até B. E a gente escreve assim, arco AB. Ó, tá? Então, assim é um arco que eu estou falando. Arco AB. E daqui até aqui, ó, do B até o A, eu tenho um segmento de reta, que dentro da circunferência, ele vai ganhar o nome de corda. Então, o segmento de corda AB é uma corda, esse segmento de reta, ok? Então, são essas informações que vocês precisam saber primeiro. Com isso, vamos falar dos ângulos da circunferência. Então, quando eu tenho duas retas se cruzando, exatamente no centro da circunferência, eu formo um ângulo central. Esse ângulo central, no caso que eu chamei de alfa, ele enxerga um arco AB. Sempre que o ângulo for central, o arco que ele enxerga tem que ter o mesmo tamanho, tá? Então, nesse caso aqui, AB, ou melhor, o alfa, ele é igual ao arco AB que ele enxerga, tá? É o arco que está de frente. Então, se o alfa aqui for 70 graus, quer dizer que o arco aqui na frente também tem que ser de 70 graus, tá? Já quando eu tiver um ângulo inscrito, o que é um ângulo inscrito? Então, eu tenho duas retas aqui, ó, secante, e essas retas se cruzam exatamente em cima da circunferência aqui, ó, formando um ponto que pertence à linha da circunferência. Esse ângulo que forma na circunferência é um ângulo inscrito. E ele enxerga um arco AB, ó. Ângulo inscrito enxerga um arco AB. O que vai acontecer? Toda vez que acontecer essa situação, o alfa vai ser metade do arco que ele enxerga, tá? Então, ele vai ser metade de AB. Se você quiser ver mais a fundo a demonstração desse caso, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí nos cards para vocês depois assistirem, ok? E por último, eu posso ter um ângulo de segmento. O ângulo de segmento, ele é formado por uma reta secante, olha lá, corta a circunferência em dois pontos, e uma reta tangente, tá? Então, se essa reta é tangente, o A é o ponto de tangência. E aí, se eu ligasse o centro da circunferência com o ponto A, eu ia ter o raio aqui, ó, e eu ia ter 90 graus aqui. Mas o ângulo que a gente quer é o ângulo que fica entre a reta secante e a reta tangente, esse alfa aqui. Esse alfa também enxerga o arco AB, meio que de esgueio, mas enxerga, ok? Então, o que eu posso falar nesse caso? Nesse caso, o alfa ele é metade de AB. Então, a mesma regra que vale para o inscrito, vale para o ângulo de segmento. Vamos para o exemplo? Então, aqui, se o meu arco é 70 graus, o meu ângulo inscrito é 35 graus.
A mesma coisa vai valer para o ângulo de segmento. Vamos por aqui, ó. O ângulo do segmento é 40 graus. Então, o arco tem que ser o dobro, 80 graus. Ok? Ainda é possível ter essas duas outras situações. Olha só. O ângulo que está formando em relação à circunferência, ele está dentro dela, mas ele não é nem inscrito e nem central. Ele está fora do centro. Então, nós chamamos isso de ângulo excêntrico interior. Ele é fora do centro, mas dentro da circunferência. E quando as cordas se cruzam no prolongamento delas aqui, lá fora da circunferência, a gente fala que ele é excêntrico exterior. E a gente consegue relacionar também o tamanho desse ângulo com os arcos que ele enxerga, tá? Mesma coisa aqui e aqui. Vamos ver como fica isso? Então, aqui, para ver quanto que vai ser a medida desse alfa, a gente vai fazer o seguinte. Aqui em B e C, eu vou ligar os dois pontos. Então, vou traçar um segmento de reta que ligue B com C. Exatamente aqui, ó. Ó, tá lá, liguei. O que acontece quando eu faço isso? Olha só. Forma um triângulo BCP. Nesse triângulo BCP, eu vou ter o seguinte. Esse ângulo que formou aqui, ele é ângulo inscrito em B. Então, ele é metade do que ele enxerga. Então, ele é metade de CD. Então, vou colocar aqui, ó, o ângulo BPBC. Ó lá, o ângulo PBC, esse ângulo em azul, ele é metade desse arco que ele está enxergando. Ele é metade do DC. Metade do DC. E, ao mesmo tempo, eu posso afirmar isso por outro lado. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo PCB, ele é metade do arco que ele enxerga, do arco AB. Então, ele é AB, o arco AB, dividido por 2. Só que, olha só, o alfa, ele é um ângulo externo nesse triângulo. Então, pelo teorema do ângulo externo, lembra lá o teorema do ângulo externo? Eu posso falar que o alfa é a soma desses dois ângulos. Então, quando o alfa for excêntrico e interior, ele vai ser DC sobre 2 mais AB sobre 2. Isso quer dizer que eu sempre posso falar que o alfa vai ser a soma dos dois arcos, AB mais CD, dividido por 2. Então, ele é a média aritmética desses dois arcos aí, ó. Ok? Memorizou essa fórmula? Já guarda ela aí. Vamos ver se a mesma coisa ocorre aqui com o excêntrico exterior? Vamos usar o mesmo raciocínio. Vou fazer aparecer um segmento de reta, tá? No caso aqui, eu vou fazer esse segmento do A até o C. Aqui. Maravilha. Vamos riscar aqui. Olha lá, fizemos aparecer um triângulo de novo. E quando eu faço isso, de novo, eu faço surgir dois ângulos inscritos. Esse ângulo inscrito aqui enxerga o arco AB, então ele é metade do AB. Então, o ângulo ACB, é metade do arco AB. E, ao mesmo tempo, esse ângulo aqui, o DCB, o DAC, enxerga o arco DC. Então, ele é metade do DC. DAC enxerga o arco DC. Dessa vez, quem ficou fora do triângulo foi esse ângulo aqui. Então, se eu aplicar o teorema do ângulo externo no triângulo APC, eu vou falar o seguinte, que o AB, esse ponto aqui, o
AC mais o alfa tem que dar o azul. Então, o verde mais o alfa tem que dar o azul. É essa a ideia que a gente vai usar aqui. Quem que é o verde? O verde é o DC sobre 2. DC sobre 2. Mais o alfa tem que dar o ângulo azul, que é o AB sobre 2. Então, é essa a ideia. Passa o DC trocando o sinal, a gente vai deixar o alfa sozinho, porque a gente quer deduzir uma fórmula para ele. Então, vai ficar assim, AB menos DC, ou CD, tanto faz a ordem, dividido por 2. Então, a fórmula é bem parecida com a anterior, só que agora é uma continha de menos. Eu faço um arco maior menos o menor e divido por 2. Beleza? Então, agora nós vamos tentar resolver alguns exercícios. Então, para o exercício, observe a figura. Nessa figura, BD é diâmetro. Opa, se é diâmetro, divide a circunferência no meio, hein? O diâmetro é a maior corda passando pelo centro, sempre. BD é diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, circunferência circunscrita, ela está por fora. E os ângulos ABD e AED medem, respectivamente, 20 graus e 85 graus. Assim sendo, o ângulo CBD mede. Vamos colocar as informações no desenho. Vamos lá. O ângulo ABD mede 20. ABD, essa parte aqui, 20 graus. Ok. E o AED, AED mede 85 graus. AED. Essa parte aqui mede 85 graus. Maravilha. Vamos tentar entender o que a gente tem então agora. Ele quer saber o ângulo CBD. CBD. Ele quer saber esse ângulo aqui que eu vou pintar de verde, ó. Não foi o verde. Agora sim. Eu quero saber esse. Vou chamar ele de X, então. Quero descobrir esse ângulo. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Observa só as situações. Esse ângulo de 20 graus, ele é inscrito. Então, ele é metade do arco que ele enxerga, ó. Então, ele é metade do arco AD. Se ele vale 20, quanto vai valer o arco AD? A gente vai usar isso, então. Então, o alfa, o 20, é metade do arco AD. Então, quer dizer que o arco AD é igual a 20 vezes 2, que é igual a 40. Então, a gente já descobriu esse arco aqui, ó. Esse arco vale 40 graus. Ao mesmo tempo, olha só essa informação como é importante. Eu tenho um diâmetro aí. Se eu tenho um diâmetro, esse diâmetro divide a circunferência exatamente em duas partes iguais. Se divide em duas partes iguais, quer dizer que aqui, ó, o BD ficou 180 para cima e 180 para baixo. Se ficou 180 para cima e 180 para baixo, eu acho esse valor aqui, ó. Por quê? Então, o arco AB é todo 180, tirando 40 graus. Então, o arco AB é 140 graus. Então, achamos que aqui é 140 graus. Maravilha! Achamos esse ângulo. Olha só o que a gente descobre com isso. Esse ângulo é inscrito e enxerga esse arco. Esse ângulo está inscrito e enxergando o arco de 140. Então, ele é metade do arco que ele enxerga. Então, o ângulo que está formando em C, vou colocar direto aqui, ó, o ângulo C, ele é metade do arco AB. Então, se ele é metade do arco AB, ele é metade de 140.
E a metade de 140 é 70 graus. Achamos que aqui é 70 graus. E do lado, olha só, esse 85 que está aqui, também é 85 para cá, porque é OPV, oposto pelo vértice. Ó. O ângulo AED é oposto pelo vértice com o ângulo BEC. Então, eu já posso jogar o 85 para cá também. 85 graus. Então, vamos marcar aqui, ó. AED é oposto pelo vértice. Então, eu abrevio OPV, tá? É OPV com BEC. BEC. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm que ser iguais. Então, eu já sei que o BEC é 85. 85 graus. BEC. Maravilha. Se ele é 85, dentro desse triângulo tem que dar 180. Então, vamos para a conta final aqui agora, né? Vou colocar um pouquinho mais de espaço aqui. Olha lá. Dentro do triângulo BCE tem que dar 180. Então, usando o triângulo BCE, eu tenho que x mais 70 mais 85 tem que ser 180. Então, quer dizer que 70 com 85 vai ficar x mais 155 é igual a 180. Passa o 155 subtraindo, a gente vai chegar aqui, x é igual a 25 graus. 25 mais 155 é que dá 180, né? Letra A. Vamos tentar resolver mais um exercício. No próximo exercício, na figura seguinte, BC é lado do triângulo equilátero e DE é lado do hexágono regular inscrito na circunferência. Então, olha a informação que ele deu aqui. Esse lado foi tirado de um triângulo equilátero. Essa é a informação. E o outro lado foi tirado de um hexágono regular. Ambos inscritos na circunferência. A medida do menor arco EC é... Ele quer saber o tamanho desse arco aqui, ó. EC. Então, vou chamar isso aqui de X. Tá? Bom, se isso aqui foi tirado de um triângulo equilátero, o ângulo do triângulo equilátero é 60 graus. Se ele está dentro da circunferência, vamos pensar aqui comigo. Ó, vou fazer um triângulo equilátero e aqui uma circunferência que está em torno dele. Ó. Veja só, esse ângulo é inscrito, ó, é 60 graus, certo? Então, o arco que ele enxerga é o dobro, é 120. Olha só que curioso que a gente tem aqui, hein? Tá? Porque o triângulo equilátero tem todos os ângulos valendo 60 graus. Então, o arco que está formando aqui é 120 graus. Então, nesse BC, eu já sei que eu tenho 120 graus. Tá? Aí a outra informação é, DE é lado de hexágono regular. Opa, hexágono regular inscrito. Então, vamos fazer o nosso hexágono regular aqui no canto. Olha aí, tá aí o nosso hexágono regular. E aí, pensa na circunferência ao redor dele, ó. Então, tá aqui uma circunferência circunscrita a ele. Vou deixar assim, ó. Veja só, cada parte da circunferência está representando um lado do hexágono. Então, quer dizer que eu peguei essa circunferência e dividi em 6 partes. Então, eu peguei o 360 e dividi em 6 partes. Isso aqui quer dizer que cada uma vale 60 graus. Poderia ter pensado assim com o triângulo equilátero? Poderia, sem problema nenhum. Dividir em 3 partes, 360, dividido por 3. Pode pensar assim também. Dá 120 graus, ó. Consegue chegar no mesmo valor. Então, onde que é esse 60? Vamos marcar lá no nosso desenho. O 60 graus é o DE. Então, é essa parte aqui, ó.
de 60 graus. Maravilha, então. Descobri que aqui é 120, descobri que aqui é 60. Então, nós temos que o x, o 60, o 120 e esse pedacinho aqui, que eu não nomeei, vou marcar ele de verde, ó, y. Os quatro juntos têm que completar a circunferência. Então, os quatro juntos têm que dar 360 graus. Então, vamos escrever essa expressão aqui embaixo agora. Vou deixar a figura aqui do lado. Olha lá. Vai ficar assim. O x mais o y mais o 120 mais o 60 tem que dar 360. Porém, eu já descobri que 60 mais 120 dá 180. Tira daqui. Quer dizer que eu vou ficar com isso. X mais y igual a 180. Ok. Ao mesmo tempo, eu não usei esse 54 ainda. Vamos usar agora. O 54 é um ângulo excêntrico à circunferência. E ele está enxergando o arco X e o arco Y. Então, eu posso falar que o 54, lembra a formulinha que a gente viu? Alfa é igual ao arco que ele forma. Então, é o arco X mais o arco Y. Então, pela fórmula do ângulo excêntrico exterior, a gente vai ter o seguinte, chamando esse aqui de alfa, ele seria assim, alfa é igual ao arco maior, que é o x, menos o arco menor, que é o y, dividido por 2. Mas eu sei o alfa é 54, então eu vou ficar com 54 é igual a x menos y dividido por 2. Passa o 2 multiplicando, eu vou organizando assim, ó, x menos y é 108, porque 54 vezes 2 é 108. Então, eu fiquei com duas equações e duas incógnitas. Eu consigo resolver o exercício? Consigo, então. Né? Vamos montar o sistema e resolver por soma, que é mais rápido. Ó. X mais y é igual a 180. E, ao mesmo tempo, x menos y é igual a 108. Soma as equações. Olha o que vai acontecer na hora que você somar as equações. X mais x, 2x. Y mais menos y, vai embora, ó, corta, cancela. Tá? 180 mais 108, 180 mais 108, 288. Passa o 2 dividindo, x é igual a 288, dividido por 2. Isso daqui vai dar 144 graus. E era a pergunta do nosso exercício, que era o tamanho do arco EC. Então, o arco EC é 144 graus. Ó. Anota aí, vê se você entendeu. Nas alternativas é a letra E que você vai assinalar. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa informação. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.